Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo. Vamos falar a respeito de vários assuntos, inclusive do curso que eu vou começar a iniciar agora no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque é um curso de assessoria e consultoria em treinamento técnico agropecuário no sistema ecológico de produção cristã. Então é um curso diferente que eu vou começar a introduzir junto com o conteúdo bíblico da igreja, e não vou nem mais falar sobre a respeito dos assuntos das outras religiões que ficam atacando a religião cristã, fica combatendo, porque é perda de tempo. Eles nunca vão aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a salvação ela é individual e nós temos que se unir para poder fazer tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. Esquecer as acusações, os debates, que não levam a nada. Então, o objetivo desse curso é ensinar na teoria e na prática os métodos para aprender a trabalhar com produção de vegetais e animais, desde alimentação, criação, colheita e abate destes recursos naturais que Deus Pai, o Deus verdadeiro, com P maiúsculo, criou para consumo humano, ou seja, ele criou para nós, os cristãos. Por isso que a gente não pode ficar perdendo tempo com outros assuntos, outras religiões. Jesus já falava no livro de Mateus. O apóstolo Mateus escreveu que Jesus falava: siga-me, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Então essas pessoas estão mortas. Então, para a gente não morrer igual a estas pessoas, a gente tem que seguir a Jesus Cristo, não a doutrina de demônios da sinagoga de Satanás, como está escrito em Apocalipse. Porque a igreja não tem nada a ver com sinagoga. Então, vamos aprender o que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo reservou e preparou para o povo de Deus. O rabino tinha falado que agora os cristãos eles são israelitas espirituais, que a religião cristã se tornou a Israel espiritual, mas de forma alguma, porque o tempo de Israel já passou. Agora nós estamos no tempo da graça, no tempo da fé. Creio que Israel já deve ter sido até restaurada já. Nós vamos viver na Nova Jerusalém, depois da morte, depois da mudança de todas as coisas. Mas no livro da Bíblia, no Novo Testamento, está cheio de versículos falando, está repleto de versículos falando que o povo de Israel é anticristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo e ponto final. Vamos continuar tratando dos nossos negócios, como está escrito no livro da Bíblia que Paulo escreveu,
que é para a gente ficar tratando dos nossos negócios. Depois eu vou procurar melhor onde está essa passagem e vou começar a falar o versículo, o capítulo e o livro onde está essa passagem. Se eu não me engano, está em Tessalonicenses, num desses livros que a gente tem que cuidar dos nossos próprios negócios e deixar essas outras coisas que não tem nada a ver com nosso Senhor Jesus Cristo de lado. Então, outro objetivo do curso é ensinar a montar um plano de negócio para implantação de uma lavoura e pomar, fazendo parcerias com os fazendeiros da região, da região que você mora, e criar animais de porte, entre aspas, junto com eles, entre aspas, os fazendeiros. Uma alternativa de sociedade é você oferecer assessoria cuidando da lavoura e dos animais da fazenda, utilizando os conhecimentos técnicos que você irá aprender no curso da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, em troca de um lugar ou espaço na fazenda, para você montar a sua própria rocinha dentro da fazenda da parceria com os fazendeiros da sua região, da sua localidade. Com isso, você não precisa comprar uma fazenda ou alugar um sítio. Desculpa, deu um engasgo aqui na garganta. Então, com isso, você não precisa comprar uma fazenda ou alugar um sítio para montar o seu negócio e não preocupar-se com roubos e segurança no local, porque nesses lugares o proprietário da fazenda já tem um sistema instalado de segurança própria. E gente que mora também no local da fazenda. O que você vai ter que fazer é aprender a trabalhar com este negócio para assessorar a sua plantação e criação de animais, junto com a plantação e a criação de animais da fazenda. A parte do investimento do negócio ficará por sua conta. Você somente irá ajudar a planejar, a cuidar e implantar o projeto na fazenda, em troca destes benefícios. Assim você irá montar uma roça, investindo somente na produção. Então, esse curso ele é um curso altamente técnico. Nós vamos começar a falar sobre ele, porque agora eu vou começar a utilizar o tempo falando mais sobre esses assuntos. E daí eu vou começar já a anunciar, então, o primeiro assunto desse curso, que seria o primeiro tema do pacote tecnológico que nós vamos aprender. Seria a implantação do cultivo orgânico, que é o planejamento e plantio. Então você vai já começar a aprender a implantar o cultivo orgânico dentro da fazenda.
que você vai fazer parceria com os fazendeiros da sua região. Inclusive, eles têm também veículos, eles têm mais capacidade para poder também amparar o negócio que você for montar dentro da fazenda, como caminhões, como veículos automotivos que pode carregar os animais de um lugar para outro e carregar o animal para fazer o abate. Então você vai precisar desses recursos também. E o fazendeiro, ele tem todas estas alternativas. Então por isso que a gente vai começar a se preparar para poder apresentar o currículo nas fazendas, na região da onde a gente mora. Então nós vamos ser considerados como assessores e consultores técnicos na área de agropecuária ecológica. Então, nós vamos começar a falar a respeito da apresentação desse curso. E daí, com o tempo, eu vou apresentando os outros cursos para a gente fazer um ajuntamento, igual na igreja, de conteúdo, de ensino, de fundamentos bíblicos, espirituais e de conhecimentos do mundo que a gente vive, para poder continuar sobrevivendo nesse mundo que não tem uma união entre as pessoas, né? Felizmente nós temos que viver desse jeito. Então, o fundamento do sistema orgânico é o uso da terra em condições ecológicas, respeitando o solo, o ambiente, a planta e o homem. A recomendação básica é manter um solo saudável, pois ele é considerado um ambiente com vida. Está vendo? É isso que é mais importante, é a vida, é o amor. Não ficar discutindo sobre teorias que a gente não tem como saber se está certo ou está errado, porque, por exemplo, esses judeus aí, eles ficam acusando que os homens do cristianismo, depois do segundo, terceiro, quarto século, que era da nacionalidade, da origem dos europeus, eles tiveram posse dos originais, das escrituras sagradas, dos manuscritos e modificaram tudo. Mas não existe só a parte textual, a parte que está escrito no papel. Existe também a escritura falada, a escritura oral, que nem existia na época de Moisés também. Porque Moisés, ele escreveu 5 livros que estão na Bíblia, certo? E ele não viveu na época dos 5 livros que... Aliás, ele viveu na época do livro de Êxodo. Não, ele escreveu 5 primeiros livros, mas Gênesis ele não viveu, porque ele ainda não tinha nascido em Gênesis. Então, o livro de Gênesis, ele escreveu, mas ele ficou sabendo por causa da revelação oral que o povo antigo, hebreu, ia passando de geração em geração, até chegar nos ouvidos de Moisés. Porque como é que Moisés escreveu um livro que ele não viveu
aquilo que tinha acontecido antes dele nascer. Foi assim que ele descobriu o que aconteceu antes dele ter nascido. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente pode saber as coisas que aconteceu tanto nos manuscritos, que está escrito no papel, como da forma falada, da forma verbal. Não vejo nada de anormal, nada de errado. Tanto é que hoje em dia os cristãos, eles vivem, eles fazem as coisas do mesmo jeito, só que tem diferenças assim de conceitos, de pensamentos, porque a igreja cristã ela é muito dividida, né? E isso está errado, não poderia ser, porque está escrito no livro que o apóstolo Paulo escreveu, no livro de Coríntios, por exemplo. 1 Coríntios, nos primeiros capítulos, está dizendo, no primeiro capítulo, e no segundo, e no terceiro, está dizendo que não pode ter divisão dentro da igreja. E hoje em dia o que mais tem é divisão, porque um é católico, outro é protestante, outro é da igreja pentecostal, outro é da igreja da presbiteriana, outro é daquela outra igreja que eu esqueci o nome também, uma igreja famosa. E daí vira essa bagunça, essa anarquia, mas também o judaísmo e a religião de Israel já foram destruídas. O rabino lá falou isso daí, que não existe na Bíblia, falando que nos testamentos, né? Ele quis dizer, falando que Israel foi destruída. É lógico que foi, por quê? Então por que Deus mandou Jesus vir aqui modificar tudo? Se os judeus israelitas não tivessem sido destruídos, Jesus não precisava nem ter vindo, continuava a religião judaica israelita no mundo e não haveria nem o cristianismo. É óbvio que o que aconteceu foi isso, porque como é que pode? Jesus veio aqui e fundou o cristianismo, porque Deus não estava, está escrito na Bíblia. É que agora eu não estou me lembrando, mas eu já vi. Está escrito na Bíblia, porque até em Romanos, que eu comecei a ver o vídeo lá do Rabino agora há pouco, daí eu parei, só vi só uns 10, 15 minutos e parei. Daí ele estava falando de Romanos. O que ele falou em Romanos? Ele estava querendo dizer, presta atenção, eu vou falar até aonde eu vi o vídeo, que a trindade que Abraão viu não é Deus, Jesus e Espírito Santo. Porque lá na época de Abraão, em Gênesis, veio 3 homens, 3 anjos falar com ele para passar a promessa, o legado para Abraão, que nem Deus estava fazendo. E daí eles falam que os cristãos, eu nem estava pensando nisso. Eu estava vendo o vídeo dele, daí é mais uma que eu aprendi. E daí ele fala que os cristãos pensam assim, que é a prova que existe a trindade por causa desse acontecimento. Mas eu já tinha pensado nesses 3 anjos, que quando eu li essa passagem na Bíblia, lá em Gênesis, eu já tinha pensado, mas eu nunca pensei que os 3 anjos que foi falar com Abraão, que tinha aparência de homens, eles eram a trindade. E também nem tem como ser isso, porque Deus só entrou no corpo de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Tá certo que também entrou no corpo dos apóstolos também. O Espírito Santo, não o Espírito de Melquisedeque, que é com E maiúsculo. Então isso já é mais uma comprovação daquilo que eu estou falando.
que o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, é diferente. E pelo outro vídeo que eu vi ele fazendo, ele disse que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é, porque nessa parte onde está escrito em 1 João capítulo 3, está escrito assim. Agora ele diz que está adulterado, que esses homens que nasceram nos séculos passados adulteraram tudo, misturaram, confundiram tudo, mas é invenção deles, porque na Bíblia inteira do Novo Testamento, Jesus revelando, existem várias passagens, tanto é que eu vou começar a falar sobre isso, porque eu vou mostrar todas as passagens do Novo Testamento falando que, apontando, dizendo que Jesus destruiu o judaísmo a religião de Israel, o islamismo, a religião dos gentios, o islamismo dos árabes, do povo árabe. Não existe mais essas religiões antigas. Agora é só o cristianismo. Deus quer que todo mundo seja cristão. Essa é a mais pura verdade. Eu vou provar dentro da Bíblia, no Novo Testamento. E daí eles usam Novo Testamento, Antigo Testamento, e fica fazendo uma anarquia, uma conspiração que nem está escrito lá no livro que Paulo escreveu, nos livros que Paulo escreveu. Daí ele leu essa passagem aqui, ó, falando assim: tá vendo como Deus não ignorou seu povo? Eu vou ler a passagem, depois eu vou dar a minha consideração. Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Interrogação. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Está vendo? Tudo bem, aqui está escrito que Deus, ele não rejeitou o povo dele, mas ele só salvou do povo de Israel e Judá 144 mil, não salvou todo o povo judeu que nasceu aqui na terra em todos os tempos. Só salvou 144 mil, está escrito lá em Apocalipse, foi Jesus que escreveu, que falou, revelou para João, livro de Apocalipse, foi Jesus Cristo. Deus estava lá descansando, repousando, porque ele já tinha sido gloriado pelo nosso Jesus Cristo, como está escrito também no livro de João. Porque João foi um dos apóstolos que Jesus revelou muita coisa. João escreveu o livro de João, que é o livro dos evangelhos. Depois escreveu o livro de 1 João, 2 João, 3 João. Tá certo que 2 João e 3 João é pequeno, mas tem até alguma coisa interessante. Porque tudo que está escrito na Bíblia é interessante, mas tem uma passagem lá que é interessante nos livros de 2 João, que eu achei interessante. E revelou Apocalipse para o apóstolo João. Então, e eles querem discutir, eles ficam inventando um monte de coisa. Eu vou usar todos os textos bíblicos para provar, porque daí eles vão ter que rasgar, vai ter que passar borracha em todos os versículos do Novo Testamento, porque se eu usar os versículos de todo o livro dos livros do Novo Testamento, eu vou ficar toda hora falando que Israel e Judá já foram julgados, já foram acusados
inocentados, já estão no terceiro céu. Essa Jerusalém que tem lá em Israel é a falsa Jerusalém. Como está escrito na Bíblia, eles são os falsos judeus, os falsos cristãos, eles são gentios disfarçados de judeu israelita, porque os verdadeiros gentios israelitas, os verdadeiros judeus israelitas, eles já estão no céu da luz ou no céu do inferno já, pagando os pecados deles. E agora esse povo nem são judeu israelita, esses aí que se dizem judeu e não são da sinagoga de Satanás. Eles nem são judeu israelita, eles são gentios disfarçados de judeus, como está escrito em Gênesis 9. Vamos até lá. Mas antes eu vou falar outro versículo que ele disse que Deus não rejeitou o povo dele, que também está em Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Interrogação. Daí Paulo fala, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Daí eles pegam esses versículos isolados e colocam no conceito que eles querem passar, no conceito errado. E daí eles vão encaixando uma peça na outra, e daí vão dando um conceito que não tem nada a ver com o propósito de Deus, com a veracidade da Bíblia. Por quê? Vamos lá. Vou repetir de novo. Romanos capítulo 11, versículo 11. Como eu tinha falado agora há pouco. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Interrogação. Daí Paulo fala assim, de modo nenhum. Está vendo? Eles tropeçaram e eles caíram, mas Paulo está falando, eles fizeram isso de propósito? Dá a impressão que Paulo está falando que não, ó, de modo nenhum. Mas aí, continuando a outra parte do versículo, está escrito assim, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes, está vendo? Ó, repetindo, ó. Mas pela sua queda, eles caíram, ó. Paulo está falando. O povo judeu israelita caiu. Precisa mais de prova? Caiu. O que é cair? Eu estou andando no meio da rua, daí eu tropeço e caio. Daí a minha queda, eu não vou conseguir ou eu me levanto de novo, como está escrito lá em Romanos, nos próximos capítulos, ou eu continuo morto. Eles caíram. Está escrito aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Versículo 11, ó. Mas pela sua queda, não é pela sua salvação, pela sua glória. De quem que Paulo está falando? Dos judeus israelitas. Não está falando dos cristãos aqui nesse versículo. Isso aí ele não falou, mas é claro, se ele falasse isso, então dava para ver que ele era completamente louco e imbecil, né? Porque está escrito aqui, ó. É para o povo judeu israelita esse versículo aqui, ó. Porque pela sua queda veio a salvação. Ó, tá vendo? Veio, porque eles caíram, veio a salvação aos gentios, que somos nós. Que eles falam que gentio e cristão é a mesma coisa. Não é a mesma coisa também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que na época que nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos pregaram o evangelho da salvação, não existia cristão, só existia judeu, israelita e os povos do mundo, que eram os gentios. Por isso, agora você não pode me estar vendo, eles interpretam tudo errado. Depois eles querem dar aula, eles querem ensinar, mas eles querem ensinar o ponto de vista errado deles. Porque
eles não, tá vendo? Eles não falam essas coisas que eu tô falando. Por quê? Porque senão vai sair da doutrina da escravidão. Por que que Deus mandou Jesus vir aqui e destruir? Ele diz que... Ele até usou o versículo que eu sempre uso. Tá vendo? Eles são tudo raposa, eles são tudo cobra criada. Eles são tudo lobo na pele de cordeiro. Ele usou a passagem que eu sempre falo, que Paulo diz que a lei, Paulo diz, eu não me lembro aonde, como que ele articulou esse pensamento que ele falou, mas ele disse a mesma coisa que eu sempre falo, que está escrito no livro que Paulo escreveu. Eu vou até repetir. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, falou que Jesus aboliu a lei de Moisés. Acho que era isso que ele estava querendo dizer. Mas eu não me lembro se ele falou a palavra abolição. Acho que ele falou destruição. Então, se for destruição, então está no livro de Hebreus, capítulo 7. Está escrito que Jesus, ele destruiu os mandamentos de Moisés. Ele abrogou, está bem claro lá no capítulo, lá, na passagem bíblica. Ele abrogou, que é destruiu os mandamentos de Moisés. Está escrito assim. Então, eles sabem de tudo isso e depois querem inverter, porque eles sabem que daí qual que é o argumento deles? Daí eles falam que é os cristãos que estão perseguindo eles. Por quê? Porque os cristãos adulteraram a palavra de Deus. Mas acontece que a palavra de Deus não é só escrita, ela é também falada. Porque hoje em dia, ninguém cumpre o mandamento perfeito. Eles falam tanto, mas eles são mais gentios do que as pessoas que estão no mundo agora. Porque eles têm casa, carro, conta em banco, celular. Eles têm dinheiro, são capitalistas. Por que eles não cumprem, então, Mateus 6? Não ajuntais tesouro na terra. O que mais tem? Eles são tudo rico. O que mais eles têm? O Edir Macedo não é podre de rico? Bilionário? O que mais tem? Porque o Edir Macedo, a gente não sabe o que ele é. Ele é judeu, cristão, israelita, acho que islamista, do Islã também. Ele pega a religião da cultura indiana também, cultura africana. Ele faz igual os católicos fazem, o Edir Macedo. Mistura tudo quanto é religião. E esses judeus fazem a mesma coisa também. Porque eles ficam acusando, que não pode acusar, está escrito no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficam acusando, tacando pedra em todo mundo, não pode mais fazer isso. Eles vivem tudo debaixo da lei, tá vendo? Se eu pegar os mandamentos que está em Mateus, Marcos e Lucas e João, se eu pegar todos os mandamentos que está escrito no Evangelho, eu vou ficar lendo a Bíblia inteira só dando espólio para ele ficar me refutando. E refutando todo mundo que acredita nisso que eu estou falando. Que são os cristãos. Porque ele vai ter que rebater a Bíblia inteira, então. Porque não tem condição um negócio desse. E ele ficar fazendo vídeo, e os vídeos dele dá mais de 100 mil visualização. Tá certo que esses vídeos que eu tô vendo, tá vindo a mensagem de 1 ano atrás, já faz um tempo que ele fez. Então, por isso que tem bastante visualização. Mas mesmo assim, é muita gente assistindo. Daí, pega uma pessoa que tem a mente fraca, daí vai virar judeu ateu, vai virar anticristo. Porque daí vai sair do cristianismo, mesmo o catolicismo, o protestantismo, tendo um monte de
defeito, de problema, mas pelo menos é um modo cristão, né? Agora, o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. E eles ainda usam os textos do apóstolo João, do apóstolo Marcos, do apóstolo Mateus. E então fica essa confusão total. E o nosso Deus, ele não é de confusão. Está escrito na Bíblia, nos textos bíblicos do Novo Testamento. Por isso que agora eu só vou ficar falando eu vou fazer uma divisão. Quando eu for falar do Novo Testamento, só vou falar do Novo Testamento. Quando eu vou falar do Antigo Testamento, eu só vou falar do Antigo Testamento. Então, continuando aqui no versículo 11, Paulo está falando, eles caíram, tá vendo? E ele fica falando que eles ainda estão de pé. Como é que eles estão de pé se Jesus falou que todo mundo tem que ser cristão? E Paulo também está escrito lá em Coríntios. Paulo, eu vi há pouco tempo, só que eu acho que eu não anotei, então eu esqueci onde está. Foi uma coisa que eu até achei assim espantosa, porque eu li a Bíblia na barraca, que eu morava na rua, era morador de rua. E nunca tinha visto essa passagem no Novo Testamento. Tem até um versículo, ou vários versículos, eu não lembro direito, um ou dois, em um dos capítulos dos livros de Paulo, que ele diz que o evangelho que ele escreveu é o evangelho da autoria dele. Assim como ele diz assim, que quem não fizer o que está escrito dentro do que ele escreveu, ele já está fora. Ele diz assim, porque ele foi o único que recebeu a mensagem de Jesus Cristo. Ele quis dizer isso. Mas ele diz assim, quem não cumprir isso que eu estou falando, porque é eu que estou criando esse evangelho. Ele falou mais ou menos assim, não vai ser salvo. Ele diz assim, é que agora eu não lembro onde está, vou ter que pegar uns dias assim, ficar lendo direto para ver se eu acho de novo. Ou então tentar procurar aqui pelo celular. Mas eu achei muito interessante, porque ele falou desse jeito. Eu não me lembro se está em Coríntios. E é uma revelação que eu nem tinha percebido. Eu percebi agora nos últimos tempos. Já faz um tempinho. Por isso que eu não lembro onde está, porque acho que eu já tinha até parado, porque eu ficava o dia inteiro escrevendo também. Eu li a Bíblia, daí quando eu achava um texto, um versículo legal, eu ia escrevendo. Então, meus cadernos, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui perto. Tem um aqui, ó. Eu ficava assim, todo dia eu escrevia um pouco. Eu lia agora nos últimos tempos, né? Eu escrevia e depois eu ia montando assim uns quebra-cabeças, né? Assim, ó, mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou descrever este trabalho que eu fiz sobre o Nicolau, um prosélito da Antioquia, Daí, quando a gente lê em Apocalipse, nós achamos esse Nicolau. E daí eu achei também esse Nicolau em Atos dos Apóstolos. E daí eu fiz a relação, daí eu entendi quem é esse Nicolau, que está em Apocalipse, porque ele está do livro de Atos. Isso daí não vi em nenhum lugar, foi fazendo essas reflexões. Só que agora acho que eu não vou falar muito a respeito desse assunto. Ele é super legal, porque ainda também estou fazendo a meditação, estou fazendo ainda os estudos, né? Tanto é que eu coloquei aqui, ó,
esse Nicolau ele está em Atos capítulo 6, versículo 5, que é o mesmo Nicolau de Apocalipse. Ele é um prosélito, porque lá em Atos está escrito que ele era um prosélito. E o que é prosélito? Prosélito é 2 vezes mais filho do diabo do que um fariseu. Eu vi isso no dicionário. Olha só. Então toda essa cambada são tudo prosélito. Tá vendo? Se eu pegar a Bíblia inteira, eu provo que essa gente é tudo do diabo, é tudo do Satanás, ó. Porque eles são pagão. Ó, que não foi batizado, eles não foram batizados, esses judeus israelitas. Eles são igual os fariseus. Tá escrito lá em Mateus, eles rejeitaram o batismo de João Batista. Então eles são 2 vezes mais filho do diabo do que os fariseus que são os pais deles, dos judeus israelitas da atualidade. Eles são pagãos, porque eles não foram batizados em nome de Jesus Cristo. Ou então é que ou quem é apto de qualquer das religiões em que se não adota batismo, está vendo? É a mesma coisa. Que abraçou o judaísmo, ó, tá vendo? Eu fiz essa pesquisa quando eu estava na barraca. Por isso que eu tenho que acrescentar mais coisa aqui nas páginas. Então é indivíduo que abraçou religião diferente da sua. Ou seja, no dicionário está escrito que a religião deles é diferente da nossa. A deles é a religião judaica e a nossa é a cristã. Então ele abraçou o judaísmo. Tá vendo? Daí está escrito: indivíduo convertido a uma doutrina, ideia ou sistema sectário. O que é sectário? É seita. É uma coisa partidária, um partido. Igual partido político. Sectário é uma seita e eles são secular, porque eles vivem um judaísmo que eles não são judeus, então eles são secular. Que os verdadeiros judeus nem existem mais, porque Jesus Cristo já mudou a raça de todo mundo. Agora todo mundo é cristão. Não existe mais raça judaica, islamita, indiana, africana, asiática, europeia, norte-americana, aqui do sul, da América do Sul. Não existe mais. Agora é todo mundo, ou ele é cristão, ou ele é gentil, ou ele é judeu ou israelita, ou ele é do Islã, ou ele é do mundo, é gentil, é tudo gentil, virou tudo gentil. Por isso que o gentil tem que sair do mundo e virar cristão. Por que o gentil é do mundo? Porque ele só vive, todo mundo só vive atrás das coisas do mundo. A gente só vê, sai na rua, só vê carro, casa, só vê cidade. Daí a gente vai pro campo, em vez de ver natureza, só vê pasto, só vê plantação de cana, algodão, café, cana de açúcar. É tudo monocultura. Eles são monoteísta, monoculturista. Não pode ser assim, porque a monocultura é um sistema também que é errado. E eu também escrevi até sobre Oséias capítulo 9. Daí eu tive que fazer uma ligação também em Romanos, que está escrito sobre a árvore do enxerto, para provar que eles são tudo prosélito, tudo filho do diabo. Então, e daí o nosso argumento é esse. Então, continuando falando sobre o curso da implantação do cultivo orgânico,
a recomendação básica é manter um solo saudável, pois ele é considerado o ambiente com vida. Está vendo? Isso eles não falam, né? Porque eles não querem que ninguém descobre isso. Daí vai ver a vida deles. É tudo baseado nessas riquezas que Jesus deu para os cristãos, não para os gentios. Daí eles fazem tudo isso que eu estou falando em oculto, na escuridão, escondido, e ninguém fica sabendo. Daí eles vêm aqui na presença do povo, da humanidade, e daí eles inventam toda essa história fictícia, todo esse, como é que se fala? Esse trabalho atorístico, que eles incorporam um personagem, daí a pessoa vê aquelas roupas que parece roupa de sheik, sabe? Parece uns avental, uns vestidos assim, porque Jesus usava uma roupa assim, está escrito lá em Mateus, quando ele morreu, que era o vestimento dele, era uma roupa que não tinha partes, era igual um vestido bem comprido assim. E daí eles usam aquelas roupas para imitar que eles são daquela época, para as pessoas ficar achando que eles são fiel, que eles são o povo escolhido de Deus aqui na terra, os judeus israelitas. Eles já foram, agora não é mais. E esses aí nem são. É o que toda hora eu fico falando aqui nos vídeos. Por isso que eu fico falando para as pessoas não cair nesse conto aí do vigário, porque as pessoas têm que prestar atenção nisso aqui, ó, no ambiente, na vida. Então, o solo, ele está cheio de organismos vivos, está vendo? A gente tem que prestar atenção nisso. É isso aqui que Deus criou, que são os nossos aliados, como minhocas. Tem que prestar atenção aqui, ó, nesses seres vivos. Não nesses aí que já estão mortos, igual Jesus falou. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Ó, insetos, ácaros, mamíferos e répteis que moram no solo. Está vendo? Nematóides, bactérias, fungos. Nós temos que falar disso aqui, ó. É verdade. A gente tem que ficar experiente nesses assuntos aqui, ó. Decorar essas coisas, não ficar ouvindo palavras que não têm fundamento religioso cristão, porque em Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago falou que é para eles deixar os cristãos quietos, que é para os cristãos só se preocupar e não comer, não ter contato com sangue, não idolatrar. Esses caras são tudo idólatra, é tudo idolatria que eles estão fazendo. E mais 2 mandamentos que agora eu esqueci, depois eu vou lá e leio. É só isso que a gente tem que se preocupar. O apóstolo Tiago, ele que falou, em nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que se preocupar com outros micro-organismos do solo. Nós temos que dominar os reinos que Deus criou, que é o reino animal, vegetal, mineral e espiritual. Não ficar ouvindo conversa fiada que tá errado, que tá escrito na Bíblia. Tá errado a interpretação dos cristãos. Tá tudo errado agora. Então por que Jesus veio aqui? Nem precisava ter vindo, então, na teoria deles. Tá vendo? Isso aí eles não falam. Porque se não tivesse o Novo Testamento, ele estava reinando até hoje, aqui na Terra. Porque daí Deus não podia punir eles. Por quê? Porque eles cumpriam os mandamentos.
das tábuas de Moisés. Cumprir os 10 mandamentos. E daí eles podiam julgar, podiam fazer o que eles queriam. Executar, matar em nome de Deus. É isso que eles querem fazer, continuar fazendo, mas agora Deus rejeitou eles. Aqui está escrito em Romanos capítulo 11 que Deus não rejeitou eles porque tá quebrado o versículo. Para a gente achar a resposta do versículo, a gente tem que ir em outro ponto da Bíblia para mostrar que é só 144 mil que não foi rejeitado, porque o resto, imagine só, uma população de 8 bilhões de pessoas e só 144 mil que se salvaram, é a mesma coisa. Não é todo israelita e judeus. É que aqui Paulo disse de modo nenhum que Deus rejeitou o povo dele, porque Deus só salvou uma parte, porque em Isaías, quando eu li a primeira vez, já faz tempo, uns 3 anos atrás, está escrito que só os remanescentes do povo de Israel que iam ser salvos, a geração de Jesus Cristo. Na época de Jesus Cristo, a posteridade, está escrito em Isaías isso. Esse versículo eu tenho certeza que ele nunca vai falar. Eu estou me lembrando agora. Só os remanescentes, a posteridades do povo de Israel, das 12 tribos, os filhos de Israel, que seria a época de João Batista e Jesus, porque eles vieram aqui cumprir a missão, batizar o povo para perdoar os pecados, povo judeu e israelita, não tem nada a ver com o cristianismo, o que eu estou falando. E depois, esses que estavam vivos e aceitaram que era o povo, as meretrizes e os publicanos, está escrito assim, Mateus. Esses se arrependeram, porque eles aceitaram o batismo de João Batista. Agora, os escribas, fariseus, saduceus, não sei o que, esses aí, que era da elite, desses aí que estão falando um monte de coisa errada na internet, nesses canais aí do YouTube, esses aí, eles já estão condenados. Tá vendo? É que agora eu não me lembro onde está lá em Isaías, mas se eu pegar, fazer uma pesquisa aqui, acho que eu acho o versículo que está falando. Está em Isaías, isso eu tenho quase certeza. Que faz uns 3 anos que eu vi isso, até ficou gravado na minha memória. Porque achei muito interessante esse versículo. Daí agora ele vai rebater Isaías também. Vai falar que tá adulterado também. Só falta ele falar isso também, né? Porque qualquer coisa que a gente fala, a nossa versão é porque ou tá no sentido figurado, não é literal, ou é no literal, não é figurado, ou porque tá adulterado, porque o Jerônimo adulterou. Daí ele deu o nome hoje de outro homem lá da Igreja Católica lá, que adulterou não sei o que tá dentro da Bíblia, do Novo Testamento. Vixe, nossa, é uma confusão que esses caras faz. Pior que o povo é tudo doido, é tudo maluco, é tudo ignorante, fica ouvindo essas conversas fiadas. O que eu tô mostrando aqui é o poder do Espírito Santo com E maiúsculo, ó. É tudo coisa que Deus criou, ó. A maioria desses animais e micróbios é benéfica ao solo e às plantas, ó. É isso que você tem que saber, ó. Porque você, aprendendo essas coisas, você vai viver do modo que Deus e Jesus quer que você viva, não no modo que eles estão falando para você viver. Eles ficam falando tudo isso. Ah, é porque os católicos, cristãos, eles adulteraram tudo o Novo Testamento, mas explicar como que tem que fazer para sair
dessa desgraça que a gente tá, daí eles não explicam, porque eles estão lá no bem bom, eles têm dinheiro, eles têm tudo, igual o faraó, igual essas pessoas que são líderes religiosos. Vocês acham que padre passa fome? Vocês acham que padre tem que trabalhar? Eles ficam o dia inteiro só estudando lá no seminário, fazendo um monte de coisa lá que a gente nem sabe o que eles estão fazendo lá dentro. Fica fazendo coisa que, né, que a gente fica sabendo por aí, para depois ficar instruído e querer escravizar a população que fica o dia inteiro trabalhando no sol, como está escrito em Eclesiastes, no livro de Êxodo, naquele sol escaldante, como está escrito em Eclesiástico. Eu só não vou lá agora, senão eu tenho que ler Eclesiástico inteiro para provar isso que eu estou falando. Quando eu li acho que umas 3, 4 vezes Eclesiástico, livro de Eclesiástico, quando eu estava na barraca. Acho que em 35 minutos eu li uma vez. Em 35 minutos. Mas aí se eu for ler o livro de Eclesiástico inteiro, daí nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas outro dia eu pego e começo a ler, só para provar isso que eu estou falando. A gente fica no sol escaldante e eles ficam tudo lá fazendo coisa errada e igual rei, igual os reis, igual tá tudo errado, igual o povo da antiguidade, tá tudo errado. Tanto judeu, israelita, os reis de Roma, reis de Roma, da Grécia, não tem nada a ver com os reis de Judá e Israel na época do Antigo Testamento. Nossa, é uma confusão que a gente tem que ficar falando, avisando, para as pessoas não caírem. É a Babilônia, é a grande Babilônia. Nós estamos na grande Babilônia, como está escrito em Apocalipse. Sempre foi assim. Então, as plantas formadas no processo orgânico tendem a ser mais saudáveis e mais resistentes à doença e aos insetos nocivos. Está vendo? Eu já tinha falado sobre isso. Isso aqui é só uma apresentação do que as plantas crescidas com fertilizantes químicos, tá vendo? Isso aqui eles não falam. Esse povo aí do anticristo, eles não falam. Porque no mundo da agricultura, eles só usam, hoje em dia, só usa fertilizante químico que degrada, destrói o meio ambiente, a natureza, porque é um processo mais rápido, é uma tecnologia que eles inventaram. É tudo uma cadeia que eles inventaram, daí tem os tentáculos. Daí um líder cuida da política, daí o outro líder cuida da religião, o outro líder cuida da saúde, o outro líder cuida do financeiro, do econômico, daí o outro líder cuida das questões trabalhistas. É assim que é o sistema. E Jesus, ele veio para revelar, para avisar, para a gente sair do sistema. É demorado, o que eu estou fazendo aqui, anunciando, propondo, é demorado, mas a pessoa ela tem que ter força de vontade. Ela tem que se preparar, que nem eu estou fazendo. Eu tenho um apoio. Então, eu estou usando esse apoio. Então, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou fazendo os vídeos, eu estou treinando, eu estou demonstrando, eu estou aprendendo. E estou passando as informações para os irmãos. Agora, eu tenho que fazer isso até quando eu conseguir. Depois que eu tiver mais preparado, daí eu vou fazer de outro jeito para
usufruir aquilo que eu aprendi nessa parte do momento que eu estou vivendo e no momento posterior. O planejamento é esse. É primeiro aprender e estudar, mas usando os recursos que a gente tem para a gente sobrevivendo no dia a dia. E depois eu vou investir neste negócio, porque eu não tenho nada para fazer, não tenho família, não tenho filho para criar. Então, eu vou ficar me dedicando às coisas de Deus e Jesus Cristo e às coisas que Deus e Jesus Cristo está mostrando para a gente, que é o poder. Para a gente poder sair da garra do mal, da garra do diabo, do inimigo, que essas pessoas seguem. Então é uma escravidão. A palavra, o termo certo é escravidão, que Deus e Jesus Cristo já tirou a gente da escravidão. Então, para que ficar sendo escravo dessa raça aí maldita, dessa cambada aí nojenta? Deixa eles ficar falando, deixa as pessoas que quiserem seguirem eles, que sigam. O problema é deles. A gente tem que tomar conta da nossa pátria, da nossa verdade, do nosso conceito, do nosso ponto de vista que está dentro da palavra de Deus. Então, as plantas formadas no processo orgânico tendem a ser mais saudáveis e mais resistentes à doença e aos insetos nocivos do que as plantas crescidas com fertilizantes químicos. Está vendo? É o poder do Espírito Santo, como eu sempre falo. Porque a luz que vem do outro mundo, essa luz, a luz do sol mesmo, é a fonte que a gente absorve, que é o espírito com E maiúsculo, espírito de Melquisedeque. Isso eles nunca vão revelar. Por quê? Porque foi Deus que criou assim. Por isso que o espírito com E maiúsculo é diferente do espírito santo, mas eles são da mesma natureza. Só que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus no que diz respeito ao poder total. E o Espírito de Melquisedeque, ele é um espírito mais sacerdotal, que ajuda a gente no consolo, para a gente ficar aguentando essas desgraças que aparecem na vida, no caminho da gente, entendeu? E daí a gente tem que usar estas fórmulas aqui para incorporar o espírito com E maiúsculo, para se tornar sacerdote e deixar de ser escravo e seguir essa gente aí, maldita, essa cambada aí. Então, nesta publicação, apresentamos de forma simples e prática as etapas ou fases da implantação do sistema de produção orgânica. Você vai aprender a produzir no sistema orgânico, assim como o modelo de projeto agroecológico e os insumos recomendados. Então, na ciência comum, na ciência tradicional, eles descartam essas técnicas aqui, porque esse modelo não dá dinheiro, não dá lucro. Conforme eles buscam, tá vendo? É isso que eu quero dizer, que a religião, os outros tentáculos do sistema, política, economia, o quarto poder, que é a imprensa, porque aqui no Brasil é o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, e o quarto poder é a imprensa.
Eles falam isso. Desde que eu era criança eu ouvia falar sobre isso. Então são 4 poderes. O executivo, esses aí que eu falei. Então, e daí a gente é controlado, a gente não consegue fazer uma implantação de um sistema desse, vivo, orgânico. Porque tudo que eles criam é contra, é anti o princípio do Deus vivo. Porque eles são tudo morto. Daí as pessoas aderem e seguem essa experiência. Por isso que as pessoas são mortas. Como está escrito aqui no livro de... Eu vou pegar aqui uma passagem e vou começar a ler aqui, ó. Em Isaías 56. Isaías 56. Capítulo 56. Versículo 1. Assim diz o Senhor, com S maiúsculo, 2 pontos. Guardai o juízo. Está vendo? Ó? Guardai o juízo para fazer justiça. Então as pessoas não estão guardando o juízo. Estão desprezando o juízo. E fazei justiça. Tá vendo? Eu nem tinha lido. E apareceu repentinamente. Eu só estava lendo essa primeira parte que eu li. Depois veio aqui, ó. E fazei justiça logo em seguida, ó. Porque a minha salvação está prestes a vir. Como assim? O que significa? São 2 momentos do tempo aqui na Terra. Aqui em Isaías estava profetizando a vinda de Jesus Cristo. Quando ele nasceu aqui e se tornou homem, se encarnou. Essa é a primeira. E a segunda é que ele vai vir agora, mas ele nem vai pisar o pé aqui na terra, porque ele vai vir e vai ficar lá no céu. Está escrito lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Acho que é o capítulo 3. Ele nem vai pisar na terra. Ele vai ficar lá no alto. Por isso que vai haver o arrebatamento. Daí as pessoas vão subir. Os que estiverem vivos aqui. Então aqui Isaías já está profetizando as 2 vindas de Jesus. Aqui, nesse versículo. Por isso que está escrito aqui, porque a minha salvação está prestes a vir. Por isso que você tem que fazer justiça. Guardai o juízo. Está vendo? É guardar, não é ser escravo dessa gente aí, desses capeta aí. Esses demônios em forma de gente. Porque se eles quiserem se arrepender, eles podem se arrepender. É só parar de falar mal do Novo Testamento e fazer o que está escrito dentro do Novo Testamento. Porque se eles ficam combatendo, destruindo o Novo Testamento, então eles são anticristo. E daí eles estão fazendo o que está escrito? Não, eles estão fazendo ao contrário. O cristão faz porque ele acredita, ele tem fé. Mas esses povos aí do mundo, que eu já citei várias vezes, não vou ficar falando de novo, eles não fazem. Por isso que eles não são cristãos. Daí eles querem ser da religião deles. Então, versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto. E o filho do homem, com F minúsculo e H minúsculo, que lançar mão disto. Olha só que interessante. Então aqui nós temos 2 coisas que nós temos que pensar. Uma coisa está dizendo que se a gente fizer
o que está escrito no capítulo 56 é bom. E a outra coisa está dizendo que se a gente não fizer, a gente está fazendo correto também. Porque eu já li uma vez esse versículo aqui, quando eu estava na barraca, esse capítulo, e eu abri sem querer aqui. E daí eu sei mais ou menos o que está escrito aqui, no capítulo inteiro. Então aqui já começa e falando sobre duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Repetindo, para ter bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Está vendo? Aqui dentro do capítulo 56 de Isaías vai falar uma revelação que a gente pode fazer. Porque o fazer e o querer vem de Deus, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3. O querer e o fazer vem de Deus, porque está escrito assim aqui no versículo 2. Que fizer, tá vendo? O querer e o fazer, ó. Que fizer isto. E o filho do homem que lançar mão disto, filho do homem com F minúsculo. Então, serve para o ser humano, para o homem, para a criação, que se guarda de profanar o sábado. Está vendo? O que significa isso? Tchan, 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 tchan. Vamos ver agora. Jesus vai me revelar, porque eu também não sei o que significa isso. É verdade, é assim que eu estudo a Bíblia. Eu vou lendo e depois eu começo a pensar. Daí Jesus vai me falando. Por isso que eu sou profeta. Porque eu tenho sonho, eu vejo as coisas do futuro. Quando aconteceu comigo, quando eu fui lá pro Amazonas, fiquei no meio da floresta Amazonas, sozinho, dormia lá de noite, no meio das cobras, dos bichos, da onça pintada. Eu quase morri lá, porque eu dormia lá dentro da floresta, sozinho. Então, está escrito aqui. E que se guarde de profanar o sábado. Só que o sábado, está escrito que o sábado, Jesus Cristo é maior e é Senhor do sábado. Então, a gente tem que analisar a questão do sábado agora neste aspecto, porque Jesus já falou do sábado, que ele é maior e Senhor do sábado, está vendo? Se ele é maior e Senhor do sábado, então por que os judeus, israelitas, até mesmo uma religião que eu conheço, que se chama Adventista do Sétimo Dia, que é cristã, que eles falam que são cristãos, mas se eles fossem cristãos, eles não ficavam aguardando sábado. Se judeu israelita fala que segue o Antigo Testamento, eles têm que guardar sábado. E Jesus fala que não precisa mais guardar sábado, porque o descanso do Senhor, o repouso do Senhor, ele é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é todos os dias. Tá vendo? Quem que é o anticristo agora? Tá vendo? Só eu abrir a Bíblia já consigo provar, ó, de Gênesis e Apocalipse, que esse povo aí, eles não sabem nada do que eles estão falando. Tá vendo? Eles ensinam tudo errado, ó. Que se guarda de profanar o sábado.
Por quê? Porque eles guardando o sábado, eles estão profanando o sábado. Porque Jesus já tirou esta imposição. Os cristãos não guardam sábado. Porque a gente guarda todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E lá no livro de Êxodos está escrito que quando os israelitas chegavam na sexta-feira, eles tinham que pegar o pão, aquele pão que caía do céu, o bolo, eles tinham que pegar a mais para poder comer no sábado, porque eles não podiam fazer nada no sábado. Mas agora não, porque não existe mais essa regra. E por que eles guardam o sábado? Porque eles estão no Antigo Testamento, eles são anticristos. Tá vendo? Eles que são os anticristos. Tá escrito aqui, ó, em Isaías, no Antigo Testamento. Eles são anticristo, ó. Eles guardam o sábado. Porque eu nunca vi um judeu israelita não guardar sábado. O judeu israelita que não guarda sábado não é judeu israelita. Então, eles são tudo maluco. Tá escrito aqui, ó. O maná, o pão que caía do céu, tava tentando lembrar. Daí eu tava disfarçando. Agora eu lembrei o nome, porque a gente tem que ficar repetindo toda hora para não esquecer. É assim que eu faço. Eu uso esse segredo, essa técnica. Por isso que eu fico falando o tempo todo, porque eu quero ficar lembrando das coisas que eu já vi. É o maná, é o bolo que caía do céu. Daí, na lei de Moisés, na lei de Moisés, porque está em Êxodo, né? Na lei de Moisés está escrito que tem um capítulo inteiro falando disso. Que quando chegava na sexta-feira, o povo não podia pegar, tinha que pegar dobrado para poder passar o sábado sem trabalhar, sem fazer nada, porque eles tinham que respeitar o sábado, que o sábado era sagrado. Por isso que Deus mandou Jesus vir aqui na terra e destruir todos esses pensamentos, porque é tudo maldição. Daí a pessoa vive debaixo de maldição, quer fazer igual, daí eles misturam o Antigo Testamento com o Novo Testamento, dentro da igreja cristã, os adventistas. Eu estava conversando com uma pessoa quando eu ia no CAPS fazer o tratamento psicológico de cabeça, psiquiátrico. Eu não sei se foi lá. Não, eu não me lembro onde foi, mas teve uma pessoa, acho que era um rapaz, ele me falou que ele trabalhava numa fábrica aqui na minha cidade, porque eu moro em Franca, na cidade de Franca, São Paulo. Tem mais de 1000 fábricas de calçado aqui. Aqui é a cidade que só tem burguês, só tem rico. E daí ele falou que os patrões dele eram dessa igreja adventista e eles guardavam sábado. Daí eu fiquei chocado, porque ele falou que no sábado eles não faziam nada, não trabalhavam, não faziam nada. Por quê? Porque eles são anticristo, porque são ricos, ficam guardando o Antigo Testamento, porque eles seguem uma religião do diabo. E daí eu conheci outro também lá, esse daí eu me lembro. Porque lá onde eu trabalhava, fazia a terapia, que era no Hospital de Maluco, no Allan Kardec. Fiquei 1 ano e 7 meses fazendo terapia lá. Ganhava R$200 por mês e ficava trabalhando o dia inteiro lá na horta. Lá. E esse rapaz também depois foi trabalhar lá e fazia tratamento no CAPS, que é tudo junto, é tudo da prefeitura. E ele também é dessa seita aí, dessa religião cristã aí, os adventistas do sétimo dia.
E ele ficava ouvindo eu falando da Bíblia, né? Acho que ele gostava, né? E daí eu percebi que eles, assim, fala tudo da Bíblia também, assim, né? Mas essas tradições, esses costumes, eles ainda utiliza, tá errado, porque Jesus ele destruiu tudo isso. É isso que eles não entendem. Por isso que Deus mandou Jesus vir aqui para destruir essa escravidão, essa maldição. Porque se eles ficam debaixo da maldição, então eles estão no pecado. E aonde não há lei, não há pecado, porque eles ficam tudo debaixo da lei. Porque guardar sábado está dentro da lei. Foi Moisés que instituiu a lei, está escrito lá. As leis de Moisés. A lei foi escrita por Moisés, mas foi Deus que mandou ele escrever. E eles ficam cumprindo e praticando tudo isso. Se não era para praticar, então nem existiria o Novo Testamento. Jesus nem precisava ter vindo. Eles agindo assim, eles estão negando a Jesus Cristo. Daí como é que eles vão ser salvos? Ah, mas eles estão aqui fazendo, tudo está escrito na Bíblia, tudo bem, pode fazer o que eles quiserem, não vai ser pelos méritos. A salvação está escrito, não é pelos méritos. Paulo descreve, não é pelo que você está fazendo. Ah, eu sou certinho, porque por causa da vanglória, a pessoa acha que fazendo as coisas que Jesus Cristo já destruiu, que está escrito no Antigo Testamento, a pessoa acha que está agradando a Deus. Não está agradando, Deus tá irado. Deus só está ainda preservando a pessoa aqui na terra porque tem um tempo para ser cumprido. Toda pessoa tem um tempo para cumprir. Mas depois, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, é isso que é pecado. Pecado não é só beber, fumar, usar droga, roubar. Quem faz isso ainda tem até mais chance de se salvar do que essas pessoas que estão dentro das religiões fazendo tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento que nem precisa mais fazer. E aí? Por isso que as pessoas não entendem. É que nem eu estou falando, tem que ter um começo, uma inicialização, que seria a pessoa ingressar dentro da Bíblia, não dentro de uma igreja, de uma religião, de um templo. Porque se você entrar dentro de uma instituição, você vai ser doutrinado pela ideologia da instituição que você está frequentando. Você não vê os católicos? Eu não sei, eu não sigo, eu não conheço. Eu vejo de longe. Mas tem templo em tudo quanto é lugar do mundo. Tem templo católico. Daí a pessoa vai lá, vai seguir o mesmo processo de aceitação, inicialização na religião. Daí a pessoa tem que participar, mas daí ela é obrigada a fazer tudo aquilo que o que está na liderança, o que organiza a religião, manda a pessoa fazer. Por isso que os católicos é tudo igual. Pode ver, eles vão lá na missa, daí o padre faz a missa, depois eles vão embora, daí vai viver a vida deles mundana, vai comprar carro, vai conquistar dinheiro. Sendo que no Novo Testamento está escrito que a gente tem que vender tudo que a gente tem. E, tá vendo? Tem coerência uma coisa dessa?
O que tem que fazer, eles não fazem. O que não tem que fazer, eles fazem. Daí vai lá na missa. Daí o coroinha lá passa com o defumador lá no meio do templo lá. Sendo que o defumador tá escrito que nem precisa mais. É só no Antigo Testamento que eles faziam isso. Porque é tradição dos judeus israelitas, não é tradição dos cristãos. Sem contar a abominação das imagens, que é a idolatria, né? Que os católicos fazem. E depois quer ficar discutindo com os protestantes. Os protestantes também fazem coisa errada, que nem esses adventistas aí do sétimo dia aí. Então tá tudo errado. Esse jeito que eu tô mostrando aqui, ele é mais suave, ele é mais tranquilo, o fardo é leve, o jugo é leve, o fardo não é pesado, o jugo não é pesado, como está escrito lá em Mateus. Porque esse jeito aqui você vai provar que você ama a Deus, porque se você para de ficar querendo viver do jeito que eles estão te ensinando, aí você vai agradar a Deus, daí Deus vai abrindo todas as portas para você. Porque é tudo espiritual. Porque os mundos, eles são interligados. Só que o mundo espiritual a gente não vê, mas ele está aqui em volta, ó. Existem dois mundos, o mundo da luz e da escuridão. Agora eu estou fazendo o vídeo, tá claro, então eu estou no mundo, a face da Terra está no mundo, está voltada para o mundo da luz, que é o mundo que fica em outro lugar, mas a luz desse mundo, ela entra aqui nesse mundo, por isso que aqui está claro onde eu estou. Daí quando cumprir o fechamento das 12 horas, daí entra o mundo da noite. Daí no mundo da noite é tudo escuridão. Daí como é que eu vou fazer vídeo? Ia estar tudo escuro aqui. Daí eu não ia conseguir fazer vídeo nenhum. Eu só consigo fazer vídeo à noite por causa da iluminação artificial. Agora não, agora nem precisa. Tá até ligada a luz aqui da casa, mas eu nem precisava, porque só a luz do outro mundo já ilumina aqui. Então essa luz que está aqui, o mundo da luz está aqui, onde eu estou agora. Daí as pessoas, elas nem imaginam que isso aconteça. Porque, como é que eu percebi isso? Porque eu ficava de noite lá no escuro na barraca, porque era uma escuridão total lá. Eu ficava lá na praça, lá no jardim, e lá é tudo escuro. E depois eu ficava prestando atenção nessas coisas. Fiquei 3 anos morando lá. 3 anos direto, morando na escuridão à noite. Daí eu ia dormir. Porque não tinha nada para fazer. Como é que eu ia ler o livro, ler a Bíblia, se estava tudo escuro? Então, vamos continuar aqui. Então vai ser o novo curso que eu estou montando agora, de Isaías capítulo 56. Eu comecei de Ezequiel, capítulo 27, que é sobre mercadorias. Daí quando eu chegar na parte de mercadorias onde está em Ezequiel, daí vai dar para entender o que eu estou falando. Mas eu já fiz o primeiro vídeo, já coloquei já no canal. Só que eu parei agora, eu vou começar esse curso aqui de Isaías capítulo 56. Por quê? Porque nós paramos aqui no sábado, tá vendo? Daí tem a vírgula. Vou terminar o versículo 2. Vou falar a última parte do versículo. E guarda a sua mão de fazer algum mal. Está vendo? Se você guarda sábado, você está fazendo mal. Daí, para você não fazer mal, você não pode guardar sábado. E o que significa esta teoria, este pensamento? A gente tem que analisar a palavra sábado, porque a palavra sábado é a palavra principal do versículo.
Então, sábado representa tudo, porque o sábado é o sábado sagrado, era o sábado sagrado de Deus. Então, é um assunto, um acontecimento muito importante. Mas aí o que que acontece? Eles pegam essa passagem e querem imitar uma coisa que já foi destruída por Jesus Cristo. Então, é assim que nós identificamos quem é de Jesus e quem é do diabo. Entenderam? Porque no sábado, Jesus fala, lá no livro de Mateus, por exemplo, porque os fariseus foi lá interrogar ele e ele disse, Jesus Cristo disse, porque sábado não é um dia que a gente pode fazer o bem também? A gente só pode fazer o mal? Como está escrito aqui, ó. E guarda a sua mão de fazer algum mal. Porque Jesus foi lá, ele curou a mão mirrada do homem que estava com problema na mão, e os fariseus estavam esperando ele curar para poder acusar ele e matar ele, porque ele estava violando o sábado. Porque Davi entrou no templo e pegou os pães ázimos do sacerdote, que só os sacerdotes podiam pegar e comer. Davi comeu. Então, na visão deles, tá vendo? Por isso que você tem que escolher e que lado você quer ficar. Você quer ficar do lado deles ou você quer ficar do lado da igreja, evangelho dos pobres e dos alimentos sagrados? A escolha é sua, é isso que Jesus está falando agora isso para você. Porque tá vendo? Davi pegou e comeu pão no sábado que não podia comer. Jesus curou a mão do homem mirrada no sábado porque era pecado. Os judeus israelitas guardavam essa tradição. Se alguém fizesse alguma coisa errada, era pena de morte. Eles matavam a pessoa, não podia comer, não podia curar, não podia fazer nada. Porque Jesus veio aqui e quebrou tabu. Entendeu? O tabu, são os tabus. Então você tem que escolher, você continua vivendo do jeito que eles estão mandando você viver, acordar 6 horas da manhã, tomar café, ir trabalhar, estudar, e depois na hora do almoço você come, depois você volta a trabalhar, estudar, depois chega à noite você vai estudar, depois chega meia-noite você vai dormir, depois você acorda, vai fazer a mesma coisa a semana inteira. Você está guardando? Você está guardando sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você está guardando todos os dias, vivendo assim. É isso que Deus está falando. Jesus e Deus está falando aqui para você, nesse versículo. Você está fazendo o mal. Presta atenção, ó. Versículo 2, capítulo 56 de Isaías. Porque você está fazendo aquilo que Jesus já destruiu, porque você está vivendo do jeito que essas pessoas aí, que estão falando mal do Novo Testamento, que estão rejeitando Jesus, tá mandando viver do jeito que você tá vivendo, ó. Você é obrigado a viver do jeito deles. Por que eu não vivo igual vocês vivem? Eu tô aqui, ó, tô 1h30 falando só das coisas de Deus, do estudo, da palavra, das outras coisas aqui que eu tô anunciando. Por quê? Já pensou se eu tivesse que fazer a mesma coisa do que eu falei agora que vocês fazem? Eu não ia ter tempo de ficar aqui fazendo desse jeito. Depois eu tenho que... O que eu vou fazer agora? Agora deve ser umas 4, 5 horas, ó, vai vendo, da tarde, de um sábado. E aqui na minha cidade demora muito ônibus para passar, de sábado e domingo. Daí eu vou esperar dar umas 6, 7 horas e vou a pé, que fica a 2 horas de distância, lá no shopping, postar o vídeo de ontem e esse vídeo de hoje pro canal. Depois eu vou voltar e antes vou passar lá para ver os cachorrinhos que eu deixei na barraca. E depois eu vou para lá e depois vou voltar tudo a pé. Devo chegar aqui 10, 11 horas da noite.
E nem sei se vai dar tempo, porque eu tenho que ver que oração agora, para acho que já ir até começar já a ir para lá. Então, tá vendo? E no meio de semana é a mesma coisa, eu pego o ônibus, vou até lá. Antigamente eu estava indo a pé, mas agora eu peguei o passe que eu consigo pegar ônibus de graça por causa do meu problema mental, que eu sou interditado pelo juiz e pelo promotor, porque eu tenho esquizofrenia, um monte de doença de cabeça. Eu ia a pé. Daí a minha tutora, uma das minhas tutoras que me ajuda, que ela foi nomeada pelo juiz, ela foi comigo lá no terminal e tirou a carteirinha para mim. Agora eu posso viajar, eu posso pegar ônibus de graça aqui, posso pegar ônibus intermunicipal, tudo de graça. Eu já fui para o Rio de Janeiro de graça, assim. Depois eu voltei, tive que pagar um transporte, porque ia demorar muito para voltar. Daí eu cortei caminho. Mas eu posso fazer tudo isso. Daí no meio de semana é a mesma coisa que eu faço. Eu pego, como no restaurante, até quando o dinheiro vai dar, né? Não sei até quando. É tudo dinheiro que eu ganhei do benefício do problema que eu tenho, que eu sou interditado. Então eu recebo é, o benefício do governo. Eu sou afastado, sou aposentado. Daí eu vou lá no restaurante, como e depois vou pro shopping. Daí eu chego aqui umas 4, 5 horas, daí eu começo a fazer os vídeos. Tem sido assim a minha vida. Mas eu só fico fazendo isso também. Não fico. Já pensou ter que trabalhar, estudar, cuidar de mulher, filho, de pagar conta? Vixe. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Está vendo? Preste atenção. E o filho do homem que lançar mão disto. Lançar mão disto é ficar guardando sábado. Entendeu? E o que é guardar sábado? É fazer o que vocês estão fazendo. Trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e viver essa vida aí. Vocês tinham que estar criando animal, plantando, cuidando da roça. Daí vocês iam ter a qualidade de vida que Deus quer que vocês tenham. E guarda, aliás, que se guarda de profanar o sábado. Entendeu? Vocês fazendo assim, você está guardando o sábado. E Jesus, porque aqui nós estamos em Isaías, mas Jesus falou que ele é Senhor e ele é maior do que o sábado. Está escrito lá em Mateus. Entendeu? A lógica é difícil entender, porque eu estou fazendo uma mistura muito confusa. Mas o evangelho ele é assim mesmo. Porque nesta época de Isaías, o povo judeu israelita, eles tinham que guardar o sábado. Mas os cristãos, nós não precisamos guardar sábado. Então você trabalhando todos os dias, você está guardando sábado. Então como é que você pode ser cristão se você está desobedecendo uma regra, uma norma, que eu estou fazendo uma conexão espiritual que eu posso fazer, que eu sou rei, mestre, profeta, eu sou rei, mestre, profeta e sacerdote. Essas 4 qualidades me transforma em senhor espiritual com S minúsculo. Para chegar nesse pacote, a gente tem que passar por todas as etapas que está escrito no Novo Testamento. E essa foi uma delas. Então, esse é um ponto de vista que eu estou mostrando para vocês que eu já executei. Não, executar não, que eu guardei.
Está guardado, tá vendo? Eu estou passando. Está vendo como a gente pode observar, utilizando qualquer passagem da Bíblia, para poder refletir o modo de vida que a gente vive, se a gente é cristão ou a gente é do mundo, para entender por que, que a vida da gente fica travada, por que, que nada dá certo, ou porque a pessoa não muda, continua sempre vivendo na escravidão. Porque eu me libertei, tá vendo? Foi assim que eu me libertei. Fazendo este modo que eu estou falando. Então, vou terminar por aqui. Depois nós continuamos o curso de Isaías, capítulo 56. Este foi o desfecho do vídeo. Foi o final que Jesus quer que você conheça e perceba que você não está seguindo, fazendo aquilo que Deus e Jesus quer que você faça. Porque a sua vida é uma vida igual à vida dos homens que estão aqui na Terra. Os homens comuns e imundos. Porque lá em Atos dos Apóstolos está escrito que Jesus Cristo falou para Pedro que Jesus Cristo e Deus, que Pedro não podia fazer acepção de pessoas, porque ele não queria comer junto com os gentios, porque ele era judeu, e judeu não podia fazer isso. Mas ele tinha virado cristão porque ele seguia Jesus Cristo. Então ele estava na dúvida, porque ele recebeu o espírito de Melquisedeque, com E maiúsculo, fazendo o batismo um batismo diferente do que os gentios fizeram, porque os gentios receberam o Espírito sem entrar na água, eles rejeitaram a água. Atos capítulo 10. E Pedro e os outros que estavam com ele, que eram israelitas e judeus, tinham sido batizados na água. E depois eles foram batizados pela palavra, no Pentecoste, que está escrito em Atos capítulo 2, se eu não me engano. No capítulo 2. Eles tinham recebido primeiro, que eles são as primícias, o batismo da água, o batismo do Espírito Santo, que foi através da unção do Espírito que desceu na hora que eles estavam reunidos fazendo o culto na casa, não dentro do templo de Salomão, mas na casa deles. Daí eles receberam o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo. Não sei se foi Espírito Santo ou Espírito com E maiúsculo. Depois tem que checar para ver como está escrito lá em Atos 2. Daí, depois no capítulo 10, Pedro começou a fazer a pregação da palavra e os gentios receberam o Espírito. E daí Pedro disse: como que eles podem receber o Espírito sem ter sido batizado na água, emergidos? Uns falam que é emergidos, outros falam que é submergidos. Mas isso, o batismo da água é um batismo para o povo de Israel, não tem nada a ver com o cristianismo, porque os gentios que estavam lá junto com Cornélios, que era da nação da pátria italiana, eles eram gentios, eles receberam o Espírito Santo sem
a imersão das águas, sem entrarem nas águas. Daí Pedro ficou perplexo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, último capítulo, últimos versículos. Esta é uma das minhas provas que o batismo da água foi extinto. Então, se vocês estão sendo batizados todos os dias pelo batismo do sábado e o batismo das águas, então vocês estão fazendo incorretamente, porque está escrito na Bíblia. Então fica com Deus, Deus abençoe. Pense nisso. Porque tem outros versículos que eu já vi na Bíblia falando sobre a questão do batismo das águas, que eu vou começar a falar disso também. Que eu já anotei no meu caderno, que eu vi tudo isso quando eu estava morando na minha barraca. Só que tá lá, escrito no caderno, e eu tenho que ir repassando para ir comprovando isso que eu estou falando. Porque agora são outros batismos. É o batismo que Jesus Cristo incorporou, que instituiu, não o batismo das águas, que era um batismo que está escrito em Isaías. Inclusive, uma das minhas provas está escrito aqui em Isaías, que o batismo das águas foi feito para o povo judeu israelita, não para o povo cristão. Então, quem vive debaixo da lei vive debaixo da maldição. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.